Vamos ouvir a partir desse momento o testemunho do irmão Cláudio. Ele que testifica que a hiperfider foi revelada por Deus, recebendo assim, da parte de Deus, confirmação e revelação da parte do Senhor nosso Deus. Ouça agora o testemunho do irmão Cláudio. Eu estou aqui com nosso irmão Cláudio, né? Conheço ele um bocado de tempo da Igreja dos Amores. Aí ele tem algo apontado que aconteceu com ele através do pastor Eduardo, através do ministério, amém? Pai Senhor, irmão Cláudio. Pai Senhor, varão. Pode te abençoe. Pastor Gladson, o meu testemunho de vinda assim para me congregar na IPSD online, né? Eu congrego online. Congrego assim porque eu digo que eu ouço os cultos, participo bastante dos cultos online e acompanho o canal da IPSD no YouTube. Eu conheci esse ministério no ano de 2020 e depois que eu conheci a IPSD, Deus falou comigo em sonho. E nesse tempo, em 2020, foi a época da pandemia. E eu estava muito mal, achando que ia morrer naquela pandemia. Mas Deus falou comigo. E uma certa noite eu tive um sonho em que eu via o pastor Eduardo Santos dentro de uma igreja. Eu estava numa congregação e eu vi o pastor Eduardo Santos em pé na frente do altar, olhando para os irmãos que subiam no altar. E Deus me deu o entendimento daquela visão de que o pastor Eduardo estava ali em pé olhando aqueles irmãos, porque o pastor Eduardo estava discernindo os espíritos que estavam usando aqueles pregadores que subiam e desciam do púlpito. Eu via quando subia pregador e descia pregador, subia pregador e descia pregador, e o pastor Eduardo ali parado, e Deus me deu o entendimento de que ele estava discernindo os espíritos. E eu estava nesse culto de camisa manga comprida, branca, e eu estava sentado vendo o culto. E quando eu me acordei desse sonho, eu disse, meu Deus, isso é uma revelação. Eu acreditei que foi uma revelação de Deus. E quando foi agora, no ano de 2024, Deus falou mais claro comigo ainda. Eu me acordei com uma voz dizendo assim para mim nesse ano de 2024, alguns meses atrás, com a voz do pastor Eduardo dizendo assim para mim, falta só a tua resposta. Apenas cumpre o que tu prometeste. E eu me acordei com essa voz, eu creio que foi a voz do Espírito Santo, mas na voz do pastor Eduardo Santos. E eu digo, meu Deus, é uma confirmação da revelação que Deus me deu no ano de 2020. Então eu acredito que Deus me quer nessa obra. Eu já orei a Deus, já fiz propósito, já investiguei a vida do pastor Eduardo Santos, né, assim, vendo assim, se ele é um homem de Deus, a doutrina que ele prega, as pregações, os ensinos, as revelações que ele passa, e tudo eu vejo que é de Deus, que o pastor Eduardo Santos ele é um homem usado por Deus. É o Espírito do Senhor que usa ele nas visões, nas revelações, nas profecias. E essa experiência que eu tive com a IPSD, para mim, eu estou convicto de que a IPSD é uma igreja revelada pelo Espírito Santo e, por isso, ela é uma igreja de poder, de sinais, de maravilhas. E eu pretendo, né, me unir com a igreja, e se os irmãos me receberem, é claro, né, pastor Eduardo, os irmãos da IPSD me receberem, eu pretendo, o mais breve possível, me unir com esse ministério para fazer parte dessa obra revelada, porque também quando eu vim para a igreja pentecostal Deus e Amor, eu tive um sonho, foi um sonho. Eu estava indeciso entre ir para a Assembleia de Deus ou para Deus e Amor. Só que como eu achava Deus e Amor muito rígido, eu estava preferindo ir para a Assembleia. Mas eu comecei a orar a Deus e pedir direção de Deus. E o Senhor me deu uma revelação em sonho, onde eu olhava assim para dentro de uma igreja, estava escrito assim, Deus é amor, e eu olhava para dentro da igreja e eu via poucas pessoas dentro daquela igreja. E eu entendi que Deus me queria ali, naquele lugar. E quando eu fui para a Colônia 1, aqui próximo do bairro onde eu morava, né, antigamente, eu vi que foi exatamente a igreja que Deus me mostrou no sonho, né? Com poucas pessoas dentro, é a placa da igreja. Então, Mas da mesma forma que mostrou a igreja, da mesma forma que mostrou a IPSD. Como eu disse, o pastor Eduardo, né, no sonho em 2020, e a voz falando comigo em 2024, na voz do pastor Eduardo. A voz que falava comigo, eu creio que era a voz do Espírito Santo, mas na voz do pastor Eduardo. Amém. Então é a confirmação de Deus, né? Isso, eu creio que foi uma confirmação de Deus.
E eu já estou com... Eu entrei na Igreja Pentecostal Deus do Amor no ano de 2004. Me batizei um ano depois, no ano de 2005. Então, já estou com 20 anos de Igreja Pentecostal Deus do Amor. E Deus já me mostrou que a doutrina da Deus do Amor não vai... A pouca doutrina que ainda tem, né? Os poucos crentes que ainda tem de doutrina lá não vão resistir por muito tempo, porque a pressão lá é grande para abandonarem a doutrina. Então, eu pretendo, o mais breve possível, sair da IPDA e com a IPSB. Creio que essa é a vontade de Deus. Amém.